Bom, aqui antes da gente dar início aqui a palavra, opa, segura aí, irmão, segura aí. A gente vai adorar ao Senhor, né, com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Fique aí super à vontade. Eu queria ler um texto, 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Enquanto a Vitória coloca ali, só para você entender o contexto da passagem, né, existiu uma necessidade na igreja de Jerusalém. E o apóstolo Paulo estava visitando as igrejas, recolhendo ofertas para suprir a igreja de Jerusalém, né? E aí ele chega aqui, né, na Macedônia, ele conta isso aqui aos Coríntios, contando um relato que aconteceu. E vamos ler o relato aí. Diz assim, ó: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Só até aqui. Talvez esse seja o meu texto preferido quando eu vou falar de dízimo e oferta, né? Porque é um desafio, né? Existia uma necessidade na igreja de Jerusalém, repetindo, o apóstolo Paulo estava visitando, e ele chega lá na Macedônia e dá a entender que ele vê, dá a entender não, né? O texto é claro que é uma situação de extrema pobreza, né? E dá a entender que ele falou: olha, vocês não precisam participar não, estou vendo aqui que a situação de vocês talvez seja pior até do que da igreja de Jerusalém, né? Porque o texto diz que eles insistiram em participar. Então, se eles insistiram em participar, provavelmente o apóstolo Paulo falou: não, vocês não precisam participar. Né? E a gente normalmente insiste em pedir, né? E aqui é o oposto. Eles insistiram em dar. Diz o texto assim: porque eles entendiam que era um privilégio participar da assistência aos santos. Amém? E eu gosto que ele fala assim, ó: eu quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu a essa igreja. A gente sempre imagina a graça algo que a gente recebe, né? Ele podia falar assim: eu quero que vocês saibam da graça que foi para a igreja de Jerusalém, recebeu muitas ofertas. E foi uma graça, né? Foi um favor do Senhor. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele dá a ênfase, a graça que esses caras aqui, os macedônios, fizeram. Olha, Deus fez algo por eles poderoso, que eles receberam algo, não, eles deram tudo quanto podiam. Diz o texto assim: e além do que podiam, né? E o texto não dá sequência aqui, mas se você for ver a história da igreja da Macedônia, se tornou uma igreja próspera, grande, poderosa, influente, porque é impossível você se doar, porque ele continua falando: olha, porque eles deram não só o recurso, mas deram primeiramente a si mesmo, né? É impossível a gente se entregar ao Senhor, não se entregar ao Senhor, se entregar ao Senhor e não ver a mão do Senhor poderosa. Hoje dá um desconto que eu estou meio nervoso hoje aqui. Tá um frio na barriga danada esse negócio, né? Eu estou igual o João falando lá: Senhor, o mal que eu esperava me veio, né? O que eu receava me sucedeu. Mas estou brincando, né? É uma honra, mas eu estou um pouquinho nervoso, né? Se possível, afasta de mim esse cara. Não foi possível, então estamos aí. Amém, estou brincando. É uma honra. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos adorar ao Senhor, vamos honrar ao Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Vamos seguir aqui o exemplo desses macedônios, né? É engraçado que Paulo manda aos Coríntios contando essa história. Quero que vocês saibam aí, ó. Quero que vocês sigam esse exemplo aí, ó. Eles realmente, né, foram além, independente das circunstâncias dele. Amém? Provavelmente aí tem um envelope aí do seu lado, mas se você precisar um aí, você levanta a mão. A maioria tem feito aí eletronicamente. Tá? Mas se sinta aí super à vontade, temos aí vários visitantes, não se sinta constrangido por isso. Amém? E vamos orar, queria que você fechasse seus olhos. Amém, Senhor. A gente quer continuar a te adorar, Senhor, nessa manhã, Senhor. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor, Pai. Recebe aqui, Senhor, o nosso coração, Pai. Nós queremos ser como esses irmãos aqui da Macedônia, Senhor, que entendiam, Senhor, que
que entendiam que era um privilégio participar desse momento, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso coração, recebe a nossa oferta, Senhor. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de troca, Senhor, mas nós cremos sim que aquele que semeia, colhe, Senhor. Então que haja, Senhor, uma colheita abundante na vida dos teus filhos aqui, Senhor. Que portas sejam abertas, Senhor, que haja um mover sobrenatural também nessa área, Senhor. Envia clientes, Senhor. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada necessidade aqui, Senhor. Que seja um novo tempo também nessa área, Senhor. Um tempo de provisão, de multiplicação, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Com grande alegria, Pai, nós te damos aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. O irmão Cílio vai passar ali para assistir se você precisar. Amém. Deus abençoe. Prover tudo aqui, ó. Já apareceu um negócio aqui, avisos. Botaram aqui para mim. Ó, a gente vai fazer uma cantata de Páscoa na Páscoa, então precisamos de pessoas aí, tá? Voluntários. A gente vai ter o coral. Vamos retomar o coral, começar a ensaiar para a cantata de Páscoa. Dia 5 de março tem ensaio, é isso? 5 de março vai ter ensaio. Bota na sua agenda aí, pessoal do coral. Hã? Isso, dia 19 tem a leitura do texto. Tá, dia 19 tem a leitura do texto do pessoal que vai participar. A Aira vai entrar em contato. Aqui é o seguinte: alguns aqui vão ser selecionados, tá? Não tem essa não. Assim, ó, você vai ser Jesus, você vai ser Maria, você vai ser João. Mas eu não sei, amém, não tem problema. Maria também não sabia que ia ser mãe de Jesus. Então, tá bom. Você veio o anjo falar, vai ser tudo uma benção. Amém? Amém. Quero chamar meu pai aqui, que vai estar ministrando a palavra. Botar ajeitar ali a tecnologia. Beleza. Dia 12 de março, eu já estou adiantando um monte de aviso, ó. A gente vai fazer a nossa feijoada missionária, a primeira, hein? É isso mesmo? Olha que benção. Amém. Pedir para você estender a sua mão nesse momento. Deixa eu chamar aqui o pastor Edson para orar pelo meu pai aqui, pela palavra. Graças a Deus. Estenda a sua mão, né? Deus, nós queremos dizer que nós somos eternamente gratos a Deus pelo momento, pela oportunidade de repartir a tua palavra, Deus. Que a tua unção, Deus, venha estar, ó Pai Senhor, na boca deste homem, Deus. Que ele venha ser, ó Pai Senhor, o chofar dos céus aqui neste lugar, ó Pai. Que essa palavra venha a ser rema, ó Deus. Que neste momento, ó Deus, nós profetizamos, ó Deus, que esse lugar venha se tornar Peniel, aonde os céus e a terra possam se encontrar, ó Deus. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui neste momento. Usa e toca cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho falado lá na igreja do Rio de Janeiro sobre protocolo, e a Andréa falou um pouco aqui. E o culto, a gente tem uma tradição de fazer o culto, e a gente se organiza, e é muito legal, e Deus gosta disso. Mas, queridos, existe um protocolo que é do Espírito Santo, e eu não sei se ele gosta muito do protocolo. Então, eu creio que realmente nós precisamos estar totalmente livres para adorar o Senhor. E eu creio que haverá um tempo, está chegando, de grande avivamento, onde um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, e assim muitos vão participando do corpo de Cristo. Eu estava pensando ali e eu me lembrei de um cantor famoso lá no Brasil, e hoje talvez ele diria assim, cara dos emoções, porque eu estou assim muito emocionado. Eu estava ali, Senhor, será que eu vou conseguir falar alguma coisa? Primeiro que nós estamos aqui desde novembro, amanhã estaremos retornando
para o Brasil. E hoje eu estava assistindo o culto e a igreja lá orando, volta, volta, volta. E uma turma aqui fica. Então eu fico assim, Deus, como agir nessa situação? E sabe, gente, quem almeja o episcopado, grande coisa almeja. Não sei se o Gustavo estava almejando alguma coisa. Mas também eu imagino que Paulo não almejava nada, ou almejava. Será que Paulo... Eu creio que não, mas um dia ele teve um encontro com Deus e assim o seu chamado seguiu. É claro que nós devemos almejar, mas há situações que nós não almejamos, Deus vai lá, pega você e você fica um tempo assim, não. E você fica dizendo, não é para mim, não serve para mim, eu não ser pastor, não. Eu imagino filhos de pastor que já viram tanto sofrimento, tanta guerra. Eu vejo os meus filhos que viveram grandes batalhas espirituais, não é? E lá na célula nós contamos alguns testemunhos, com libertação lá em casa de pai de santo, cadeira voando, levitando, mas vidas sendo alcançadas. E é muito importante a igreja entender que as crianças precisam, desde pequenininho, participar da celebração, da congregação, estar no culto. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas o culto é isso e tal. Mas eu não sei explicar. Mas eu posso falar por mim mesmo, porque a minha mãe, ela diz a minha mãe tem 91 anos, ela diz assim, eu sempre orei para que meu filho fosse um pastor. E eu já falei para ela, mãe, por que você fez isso, mãe? Por que você orou por isso, mãe? Mãe, eu já fui gerente de banco, eu fui diretor executivo de várias empresas, Não, Deus te chamou, então não tem como. Eu sei que o Mateus muitas vezes questionou, e o Gustavo também pode ter questionado, os pastores que estão aqui também, mas pastores queridos, cumpram o chamado do Senhor. Cumpram. Eu sei que muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes nós somos incompreendidos, a luta é grande, porque são desde situações em que se um pastor fala muito, ele está falando bastante, e se ele fala pouco, ele está sem unção. Então você ouve tanta coisa, você fica assim muitas vezes se questionando, Senhor, qual é o meu chamado, não é? É interessante que o chamado, a palavra bispo, ou pastor, ou ancião, ou profeta, vou tirar um pouco o lado profético, depois você pode falar um pouco sobre isso, mas essas três funções, elas são a mesma coisa, presbítero, pastor, bispo. Pedro dizia assim, pastor e bispo das vossas almas. Então é importante aos pastores que estão aqui, Gustavo e Diana, é que vocês prossigam em fazer a obra do Senhor, em que vocês atendam ao chamado do Senhor. E minha mãe conta uma história que ali na igreja metodista, no interior de São Paulo, que uma vez no culto, por isso que eu gosto de dizer que criança, estando no culto, algo está acontecendo. Às vezes ela não sabe ler, às vezes ela não sabe escrever, às vezes ela não sabe nada, mas algo está acontecendo ali no coração daquela criança. O Espírito Santo está trabalhando no coração daquela criança. E nos dias de hoje eu vejo que os pais não estão muito preocupados em estar ensinando os filhos no caminho do Senhor. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Quando ele for adulto, ele não se desviará dele. E se desviar, ele voltará. Há muitos filhos hoje de pastores machucados, feridos, não querem saber de igreja, mas as promessas de Deus, elas se cumprirão. Amém. Amém. E minha mãe disse que um dia no culto, acho que eu devia ter 2 anos de idade, ou 3, não sei, disse que eu sumi da igreja e ficou todo mundo ali, cadê o Vomilton? Correndo atrás. Aí me acharam eu num rio, que hoje está totalmente canalizado, e disse que eu estava lá rasgando a Bíblia. Eu já tinha rasgado acho que metade. Jogado.
Aí minha mãe disse, o que você está fazendo? E diz minha mãe que eu dizia assim, cada página dessa, cada pessoa que lê vai receber Jesus como Senhor e Salvador, vai conhecer o Senhor, vai conhecer não sei o quê. Isso significa o quê? Que provavelmente, eu nem sabia falar direito, mas o que o pastor estava falando, eu estava assimilando e eu estava ali repartindo. E eu louvo muito a Deus porque eu e minha esposa, nós temos os nossos filhos naturais, mas nós temos os nossos filhos espirituais e nós temos os nossos filhos agregados, adotados, porque alguns literalmente nós adotamos. Nós temos o Marquinho lá, que chegou com 16 anos de idade em casa, órfão, e hoje está lá na liderança da igreja do Rio de Janeiro. E tem um pastor que chama Lúcio, a gente estava conversando esses dias sobre ele, eu não sei se alguns aqui conhecem, mas que houve uma grande libertação e conversão da vida desse pastor, que hoje é pastor de uma igreja em Foz do Iguaçu. E um dia estará aqui conosco. Um dia Deus, comigo e minha esposa, fez uma aliança com Azaf Borba, que todos vocês conhecem, que um dia estará aqui conosco. Então, nós temos irmãos espalhados em vários pontos aí de várias nações. Temos gente em Portugal, Itália, Espanha e por aí vai. Mas eu queria ler um texto aqui, que está em 1 Coríntios. E eu não vou me estender muito, gente, porque realmente eu estou muito emocionado. Porque, como eu disse, nós voltamos amanhã, mas assim de uma forma, posso dizer, muito rápida, eu não sei explicar, não sei mesmo. O Mateus passa, pai, tem uma passagem aqui para o retiro, valor tal, um pouco alto. Liguei para o agente lá, ele falou, vou correr atrás. Aí ele conseguiu uma passagem R$1.000 a menos. Eu falei, fecha. Então a passagem já está comprada. Para no dia, acho que 22 de maio, nós estarmos aqui. Então Deus sabe o momento certo de nós estarmos aqui. E eu sempre gosto de dizer que aqui nós estamos como anciãos, né? Nós somos os anciãos aqui. Eu vou para 71 anos. Depois você pergunta a idade para minha esposa, ela vai te falar. Minha mulher me fica. Porque eu já errei algumas vezes, então isso acaba dando BO, então eu prefiro. Né? Melhor do que falar a idade é errar. Errar a idade. Mas eu perdoo a minha esposa porque uma vez ela esqueceu do meu aniversário também. Olha aí. Então essas coisas acontecem. Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou fazer 44 anos de casado. Tem coisas na sua esposa que ela não vai mudar, querido. Esquece. E tem coisas no marido que não vai mudar. Eu tive um... Esquece. Me lembro uma vez que a gente estava lá no Rio e nós fomos no supermercado, nós compramos lá, pertinho, né? Um monte de sacola na mão assim. Estou chegando em casa para entrar no elevador. Aí ela encontra uma colega, uma amiga, uma vizinha. E eu pensei que era uma boa tarde somente. Oi, tudo bem? Não. Olha, e eu puxei a porta do elevador, taquei a perna assim, fiquei segurando. Vem! Meu Deus! Aí ela não vinha. E o elevador eu podia esperar. Subi bravo lá pra cá, falei, meu Deus do céu, ela não aprende. Fui no quarto, Senhor, não é possível, muda ela, Senhor, muda, não é possível, Senhor. Eu com a sacola nas mãos, Senhor. Senhor. Eu ouvi uma voz assim, o Espírito Santo fala umas coisas que às vezes você não entende, fala, mude você. Como assim? Eu mudar? Mas ela está errada. Eu falei, não. Renuncie por amor a ela, e isso ela não vai mudar. Não adianta, ela não vai mudar. Mude você. Maridos, escute isso.
esteja preparado para mudança. Porque tem algumas coisas, e vice-versa. Tem coisas que eu também, provavelmente ela gostaria, né, que eu fosse, e eu não sou. Ela é italiana. Ela tem a veia musical da família. Quando nós nos conhecemos, ela gostava de baile, eu gostava de sofá. Ela gostava de sair com teatro, com cinema, e eu gostava de sofá. Como resolver essas coisas? A gente vai equilibrando, tá bom? Na época, foi uma vez dançar, meu Deus do céu. Inventaram uma vez lá, vamos lá em Copacabana, num restaurante legal, tem umas músicas românticas, tal. Aí um irmão lá tirou a esposa para dançar e acredito, e você? Não dá, por favor. Mas não adianta, não muda, puxou na minha mão. Eu fui, grudou lá e eu dei uma encostada num cara que eu quase derrubei ele. Tum, assim, o cara olhou pra mim assim, eu falei, bem, manda a hora de sentar. Não é minha praia, não adianta. Uma vez filmaram lá na igreja, hoje estavam movendo aqui de pular, de dançar, né? E filmaram uma vez eu fazendo um negócio de sapatinho assim, isso aqui assim. E tá gravado até hoje, ela falou, gente, ridículo. Ridículo. Eu sou todo travado, né? Não tem como. Mas tá rindo? Você também é assim? Então, tem alguns companheiros aí, né? Mas nada disso me impede de adorar o meu Deus. Nada disso. Porque a adoração leva à presença de Deus. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eu não sei cantar, mas eu sei adorar com certeza. Amém? Capítulo 3, Coríntios, primeiro versículo diz assim: E eu, irmãos, não pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tão pouco agora ainda podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Por que, né, que ele está falando isso? Porque dizendo eu sou de Paulo e eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quem é Paulo, quem é Apolo? Serão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Pelo que o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Queridos, eu cresci na igreja metodista com aquela linha bem metódica. Trago ainda algumas coisas nessa direção, mas eu fui batizado no Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo, e não tem como você, sendo cheio do Espírito Santo, você ficar travado e parado. E uma das discussões minhas com Deus foi porque eu levei minha esposa, preguei o evangelho para ela, na época minha noiva, na igreja metodista. Ela entrou de cabeça, teve uma grande conversão, onde ela pode contar aqui o testemunho. E logo em seguida ela é batizada no Espírito Santo. E eu? E ela orava em línguas, eu orava em línguas, e falava, e eu fiquei muito chateado com Deus. Não é possível, eu levo ela, eu plantei, e ela... Eu fiquei muito bravo. Um ano depois, numa reunião lá, e eu estava lá fora e o pessoal falou, Deus, não é possível, Deus, sabe o que está acontecendo? Aí o irmão pegou pelo braço, levou lá para dentro, pôs as mãos sobre mim e ali eu fui batizado no Espírito Santo, mudou tudo. Sabe o que eu aprendi ali? Que havia muito ranço dentro de mim. Havia muita tradição dentro de mim. Havia muita coisa ali que precisava ser quebrada, muitos protocolos, muita coisa ali que tinha que ser mudada. E o Espírito Santo,
Ele vem quando você menos espera, mas ele vem no momento que você está buscando. Às vezes nós criamos forma, não, tem que ser de joelho, tem que ser em pé, tem que ser deitado. Deitado acho que não. Tem que ser... Deitado pode dormir, né? Mas é um momento que você pode falar com Deus também. Mas o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele ficava de joelhos, me põe de joelhos diante de Deus. E a igreja precisa voltar a se ajoelhar diante de Deus. Eu tenho tido experiências onde eu tenho buscado Deus na intimidade. Vou lá, dobro meus joelhos e falo, Deus, eu preciso hoje sentar no teu colo. Para um metodista falar isso na época era impossível. Deus era um Deus carrasco, um Deus só com vara, disciplina. Mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça. E os discípulos, quando estavam ali, 120 pessoas, inclusive Maria, como elas estavam? Todo mundo sentadinho. Mas havia algo ali que pode nos chamar a atenção. Eles estavam unânimes em oração. Irmãos, permaneçam unânimes. Aqui tem vários pastores, vários ministérios, sabe? E a igreja acabou entrando por alguns caminhos que feriram muitas pessoas. Ou seja, um planta, não, você é meu discípulo. Você pode se aconselhar comigo. Você vai no cinema com tua esposa, você vai falar comigo. Não, mas o Mateus tem uma graça e eu quero falar com ele. O outro pastor, como é que chama o pastor lá? Felipe? Não, Felipe. Eu acertei teu nome, que legal, hein? Eu erro pra caramba. Não vou contar as histórias aqui, mas depois você pergunta pra eles. Chamei um irmão, do que eu chamei durante um ano? Chamei um irmão durante um ano de Francisco. O pessoal já chamava ele de Chicão. Um dia na cela eu falei assim, lê a Bíblia aí. Não lia. A esposa dele falou, pastor, o nome dele... Quem é mesmo? O nome dele é Fernando. O pessoal já estava chamando ele de Chicão. Eu falei, mas como assim, um ano? Então, vocês podem ter chamados diferentes, mas nós somos um em Cristo. Amém. Eu sempre digo que há uma crítica sobre a Igreja Universal do Reino de Deus lá no Brasil, e também a gente pode não concordar com algumas coisas, mas eles fazem um trabalho em presídios e em alguns lugares que nós não fazemos. Nós recebemos a BM do Brasil aqui, e eu já conversei com os pastores, falei, meu, essa aí, ela é louca. Eu falei, mas é mesmo. Porque o Evangelho é loucura, e ela entra em alguns lugares para anunciar Jesus onde nós não conseguimos entrar. Ela entra no Rock in Rio, ela entra, dobra os joelhos, e muitas pessoas são, não é, meu filho? O Lucas sempre esteve com a baby aí, sabe os frutos que vem. Então não tem esse negócio, é meu discípulo e ninguém chega perto. E Paulo fala, vem cá, vocês estão disputando aí, porque eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Quem é Pedro? Quem é Mateus? Quem é Gustavo? Quem é Valmilton? Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Muitos filhos que nós plantamos, vamos dizer assim, fazer discípulos, temos que fazer. E de fazer discípulos. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Se ele tem você como exemplo, tá bom. Mas daqui a pouco ele bate asas, voa e não está congregando contigo. Mas atende, Deus te comissionou você para cuidar daquela vida, talvez ficar regando um tempo, mas Deus vai dar o crescimento no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Então, igreja, vamos permanecer unidos. Amém. Chegou o tempo de nós novamente nos importarmos com o jejum, porque até isso foi colocado como doutrina lá no Brasil, numa denominação grande, não precisa mais jejum. Ceia, para quê?
Pentecostes para quê? Isso tudo já foi. Não, a palavra de Deus ela não muda, é para agora, para hoje. Deus não tem esse relógio e esse tempo que nós temos. E aprove a Deus, e eu queria falar um pouco sobre isso, de que os líderes devem buscar os dons do Espírito Santo. Orar em línguas é maravilhoso, interpretar é super maravilhoso. Palavra de revelação, palavra de conhecimento, sabe? Muitas pessoas vão buscar adivinhos, vão buscar em lugares porque querem uma resposta, mas nós temos o Espírito de Deus que fala e traz revelação. Está escrito. E sempre vem para a edificação. Nós sofremos muito num sistema em que pessoas foram disciplinadas na igreja de uma forma muito truculenta. Pessoas foram excluídas da igreja de uma forma muito cruel. E eu batalhei por isso anos e anos, dizendo, gente, não dá. Até que eu tive que me posicionar em algumas situações, porque eu era convidado para ir numa linha de comunidades, onde me diziam, você pode pregar, mas a sua esposa é pastora, não pode. Eu falei, então não vou. Desculpe que não, pastora, não dá para entender isso. Eu pego a Bíblia, não adianta, deixa Deus fazer. Então eu me posiciono, falo, queridos, olha, eu não creio que toda mulher de pastor é pastora. É o chamado. Mas eu sei que minha esposa é, eu sei que a Andréa é, eu sei que a Diana é, e outras pastoras aqui provavelmente são, né? Mas a igreja começa a engessar as coisas. É meu discípulo e pronto, e ninguém pode chegar perto. E vão se criando as regras. A doutrina está aqui, gente. A gente não tem que estar inventando. E eu quero falar hoje, porque eu estou falando para líderes aqui também, que muitas vezes vão chegar em você e falar, não aceito que criança tome ceia. Aí você fica, não, porque não tem entendimento, porque não sei o quê. E aí começam a surgir várias situações, e eu enfrentei isso lá, falei, querido, olha, desculpe, mas eu entendo que ceia é o estatuto perpétuo, e que as crianças devem participar, sim. Deus disse que a Páscoa é o estatuto perpétuo. É uma libertação que saiu daquele povo do Egito e foi para um lugar que Deus prometeu, e ali todos comeram, todos participaram, e Jesus instituiu a ceia e todos devem participar. Ah, mas criança, querido, desculpe, mas aquele texto que Paulo está dizendo, examine-se o homem a si mesmo e tal, ali é porque havia confusão na igreja, havia inveja, havia dissensões, havia brigas, havia muitas coisas. Os patrões iam para a ceia e falavam para os empregados, vocês vêm mais tarde, e quando eles chegavam não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber, e Paulo falava, vocês não têm a casa de vocês para comer, por que vocês não esperam uns pelos outros? E nós estivemos em Israel, e eu aconselho quem, ministerialmente falando, quem puder, vá a Israel, que você vai ter ali uma teologia daquilo que você vê, que você sente, e nós tivemos grandes experiências lá. Eu quero ir aqui para a parte final do livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5. Diz assim, o versículo 4: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade por a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E o versículo 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé,
e é pior do que o infiel. E o outro versículo aqui, o último, o 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, pastores queridos, honrar pai e mãe é algo que deve fazer parte do nosso ministério. Os presbíteros por que ele usa esse texto aqui? Os presbíteros que presidem bem, aqueles que se afadigam na palavra, no ensino, porque a igreja precisa de mestres, porque o que existe de ensino errado é muito grande, e isso vai minando e vai matando a igreja, porque vão colocando doutrinas humanas que Deus não colocou. A santidade é santidade e ponto. Mas a santidade não é estar trancado dentro de, ou seja um convento, seja um quarto, não. Santidade é vida. Pastores, irmãos, discípulos, prestem atenção. Quando vocês estiverem caminhando, alguém deve olhar para vocês e dizer assim, como falou para Elias, como fala para Eliseu, como fala: eis ali um homem e uma mulher de Deus. A sua vida, ela vai falar muito mais do que as palavras. E nós vivemos tempos difíceis, que muitas pessoas estão pregando, e a teoria da prosperidade virou uma coisa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A gente quer seguir Jesus, vamos negar nós mesmos. Porque não adianta você a promessa, você se converte, recebe Jesus, que se você tem um carro, você vai ter 4. Mentira. Você pode ficar sem nenhum. E Deus depois te dá 10, te dá 5, te dá 1, é cada um. E eu vou lembrando de algumas histórias, né? Uma vez que uma família morava em Realengo, não perdia um culto, ia de ônibus, ia de trem, ia de coisa. E dentro disso que eu falei, Deus em alguns momentos me usa para palavras proféticas, revelação. E no culto ali eu disse, dentro de 15 dias, vocês vão ter um carro. Eles vieram falar comigo, falaram: pastor, tá louco, pastor. Eu falei: olha, eu senti, falei, se eu errei, me perdoe, porque profeta também pode errar, não sou profeta, mas estou falando de dom, mas pode cometer algum erro, como o profeta que falou com Davi, chegou para ele, deu uma orientação, foi falar com Deus, e Deus falou: para aí, não é nada disso que eu falei, vai lá e volta, Davi, e corrige o que você falou. E ele foi. E, ok, seguir em paz. 15º dia, eles estavam na UERJ, na universidade, me ligavam: pastor, coisa muito doida, pastor. Meu pai recebeu uma herança, e dentro dessa herança veio um carro 0 para nós, pastor. Ganhamos um carro 0. Eu falei: Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. Pastor, eu vou levar ele no domingo, pastor. O senhor consagra para mim? Tá bom, consagra. Aí levou. Aí entenda quem quiser, né? Não, vamos ungir com óleo, vamos ungir. Aí unge pneu, unge motor. Você vai abrindo tudo ali, taca óleo, taca azeite. Vai, Senhor, recebe, consagra. Meu Deus, no domingo seguinte, aquele casal não apareceu no culto. No outro também não. E eu fiz o que todo pastor faz. Liguei e falei: querido, o que aconteceu? Ah, pastor, sabe o que é? Eu moro em Realengo, nós moramos em Realengo, e meu pai falou que está anunciando uma chuva em Campo Grande. O tempo está formando um temporal, uma chuva, e a gente... Eu falei assim: meu filho, você vinha de trem, de metrô, de tudo, você nunca reclamou, agora Deus te deu um carro, e você agora não acabou.
Então Deus sabe, muitas vezes, que Ele não pode te dar algumas coisas porque você não está preparado para receber. Gente, dinheiro é muito bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas pessoas se afastaram do reino de Deus porque ficaram recebendo muito dinheiro? Não. Eu tenho acompanhado o pastor Brinco aqui, que está aqui. Eu já pensei em fazer isso, mas não é minha questão de ficar respondendo as coisas ali. Mas eu acho tão legal essas respostas, pelo menos as que eu ouvi até agora, todas é isso aí mesmo. É umas perguntas difíceis, né? Isso, as pessoas fazem umas perguntas assim, meu Deus. Eu vejo o Valadão lá respondendo, eu fico, meu Deus, eu não vou entrar nesse negócio não. Vou olhar para ela. Gente, nós partimos para a consagração. É um momento muito especial. É um momento em que Gustavo e Diana já são pastores. Lá em Itaipava, Petrópolis, eles cuidaram da igreja e a igreja frutificou. Porque Jesus disse que nós não seríamos conhecidos pelos sinais, não, viu? Pelos frutos os conhecereis. Quer saber a vida de uma pessoa? Olha os frutos. Que fruto que ela deu? E existe algo em nós, gente, nós podemos ter todos os dons e é maravilhoso, como diz no princípio, buscarmos todos os dons. Mas se não tiver amor, nada serei. Eu fui uma vez convidado para pregar num lugar. Falei, esqueci, você não é apóstolo. Como é que é? Não, porque agora aqui na rede apostólica só pode pregar apóstolo e você é pastor. Não, mas a gente pode marcar um dia de uma consagração aí e tal, você é apóstolo, não tem negócio. Esquece. Esquece, porque eu não estou atrás de título algum. Eu sei que Deus me chamou para ser pastor, então não estou preocupado. Aí o pessoal brinca comigo, não, porque agora você é apóstolo, porque tem igreja não sei aonde. Gente, quero morrer sendo conhecido como servo de Deus. Sempre sendo servo de Deus. Quero chegar um dia diante do Pai e ouvir o Pai falar assim: entra no gozo do teu Senhor. Porque eu estive com fome, me deste de comer, sede me deste de beber. E eu vejo que Deus está fazendo aqui no ministério, aqui na igreja, e pensa que foi fácil, mas precisou Deus levantar algumas pessoas. Como é que chama a pastora lá da igreja? Kelly. Tá, faz assim, pastora. O pastor está aí também, eu queria aqui orar. Gente, nós nos conhecemos o dia quando a Baby esteve aqui, e ela brincou comigo e falou: antes eu te conhecia de ouvir falar. E eu disse para ela assim: sabe o que me chamou a atenção uma vez, num culto, acho que o primeiro ou segundo, que eles estiveram lá, que vocês cederam o espaço para eles, poder usar e tal, que ela disse assim, ela tinha culto de manhã, né? E ela disse assim: olha, gente, tem um pessoal, a igreja aqui, que está se reunindo aqui à noite. E se vocês não puderem vir de manhã, vem à noite. Gente, eles tinham acabado de conhecê-los. Mas aí é que entra a liga do Espírito Santo. E as barreiras se quebram. Por quê? Porque nós não é MRV, For Season, não é. É corpo de Cristo, igreja do Senhor. Um planta, outro rega. Deus dá o crescimento. Então todos os ministérios são importantes. Vê a igreja, as igrejas do Apocalipse, as características eram diferentes. Elas tinham posições diferentes. Algumas receberam mais elogios, outras menos, outras mais exortação de mudança, enfim. Mas assim é a igreja. Um dia, essa noiva precisa estar ataviada, preparada para subir diante de Deus. E houve um momento aqui hoje, eu não ia falar isso, mas eu olhei para o cidadão ali,
Foi sexta-feira a gente se encontrou e ele estava com um chapéu. Eu falei, que meu filho está fazendo um chapéu? Um chapéuzão. Falou, não, mas ficou bonito, filho, ficou bonito. Se ficasse feio, eu ia falar, ficou bonito. Mas eu vi ele ministrando assim aqui ao Senhor, e eu vi a minha família toda unida aqui, e eu não pude conter as lágrimas. Por quê? Porque nós somos família de sangue, e nós somos família corpo. Porque um dia eu ouvi aqui nessa cidade, igreja aqui nos Estados Unidos não pode ser família. Eu falei, como assim? Se somos família de Deus, se um dos pilares da igreja é a comunhão, é estar junto, é comer junto, partir o pão, é celebrar a ceia. E aí minha esposa usa uma frase que é fantástica. Ela diz assim, a unidade está nas diferenças. Você teve formação pentecostal, você teve formação histórica, a minha linha é calvinista, arminiana. Gente, esquece isso. Pela graça sois salvos, pela fé no Senhor Jesus. E hoje o Marquinho estava ministrando lá no Rio, e com isso eu encerro. Já falei que esse é umas 10 vezes. E ele disse assim, olha, nós somos salvos pela graça, mas existe um processo de santificação. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu queria, antes de chamar o Gustavo aqui, eu queria que todos se colocassem em pé um instante. Eu costumo, como eu disse, quebrar um pouquinho de protocolo, e às vezes alguma coisa fica ardendo no meu coração assim, e eu fico assim, Deus, fala, não fala, é tu que estás falando ou não? Mas desde ontem me veio algo no coração assim forte com a pessoa, e se a pessoa gosta ou não, está com vergonha ou não, já não é problema meu. Eu quero pedir para a Andréia vir aqui um pouquinho, mas não é com você que eu queria chamar a Babi aqui. Babi. Filha minha, Itarabixalai, eu te separei no ventre da sua mãe. Candabixiai, prossiga, não desista dos seus sonhos. Coloca a mão aqui assim. Olha, ontem eu vi ali e Deus me deu uma visão de você, quando você estava grávida da sua filha, no 7º mês ali. Alguma coisa ali pode ter acontecido e Deus está dizendo para você, eu cuidei ali naquela crise que houve, eu cuidei, eu te dei o presente. E Deus vai te levar para muitos lugares para você testemunhar. E você vai dizer, eu conheci Jesus. E se prepare para o batismo nas águas. Se prepare. Porque da sua família cuido eu. Deus é contigo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu queria orar com a pastora Kelly, com o marido aqui. Orar por um pouquinho. Estou encerrando aqui. Alô, Tayada, meus filhos. Me eliminar nunca foi fácil. Renocheado e Shiva que Manachai. Mas lembra que há 5 dias atrás, você, filha, o solo estava difícil, os desafios eram grandes. Filha minha, eu te separei. Da sua família cuido eu. Varão,
servo de Deus, prossiga. Se o inimigo alguma vez falou que você não tem capacidade, ele te capacitou, ele te deu dom, te deu talento, ele colocou em você algo de generosidade que é muito forte, muito forte. Prossigam no chamado de vocês, mantenham aliança com aqueles que são aliançados, resistam ao inimigo, sujeitem-se a Deus e o inimigo fugirá de vós. Os desafios são grandes, mas olha, filho, onde eu te coloquei, filho, onde eu te coloquei, olha onde você chegou. Prossiga, não desistam, sigam em frente, no nome de Jesus. Deus abençoe, eu quiser falar alguma coisa. Na parte. Se quiser falar alguma coisa. Glória a Deus. As cadeiras aqui. Eu queria já chamar os pastores que estão aqui, aproveitar. A gente vai ter chamar aqui, ó, o pastor César e Silene aqui também, ó. Venham, Brinco e a Nana. Marcelo e a Tícia. Felipe. Né? O e a Diana podem sentar aqui, ó. Vai ter uma sabatina, tá preparado para responder? Minha mãe quer ler algum texto aqui antes. Qualquer pergunta difícil a partir do próximo domingo é tudo com eles, tá? Mas assim, meu pai já falou muito, né, sobre eles, né? É uma honra realmente, porque é como irmão, né? Aleluia. E mesmo antes, né, deles casarem, já era como irmão, né? Já vivia lá em casa, né? Eu, ele, Lucas, né? A gente era muito próximo, né? E quando a Diana se converteu, a dela falou: o Gustavo vai ser para ela. E Deus criou as situações, né? E desde que a gente começou a andar junto, a gente nunca parou de andar junto, né? E até aqui eles vieram atrás da gente, né? Mas sempre foram fiéis em todo o tempo, assim, nos tempos de abundância, nos tempos de escassez. Fomos sócios, né, durante 10 anos. Você pode imaginar, né, que é difícil, né? Assim, quebramos junto. Fomos bem-sucedidos juntos, quebramos juntos, né? Assim, e nada disso nunca abalou assim a nossa união em Cristo, né? Nada nunca abalou nosso relacionamento. E ter hoje aqui eles do nosso lado, né, no ministério, né? É uma honra, é um prazer. A Diana, eu sempre falo pra ela que ela é mais minha irmã do que cunhada, né? Muito mais irmã do que cunhada. A gente se identifica nos temperamentos, né? E assim, Deus me deu realmente uma irmã aqui e o Gu um irmão, né? E eles já vinham exercendo, né? Desde lá do Brasil, e quando o Senhor os trouxe, acho que eles falaram: poxa, Senhor, glória a Deus, não vou precisar mais ser pastor. Graças a Deus, né? Passou de mim esse cálice. Ele achou que Deus ouviu essa oração. Aí o Senhor falou: não, é no tempo certo, né? E hoje estamos aqui, na verdade, para abençoar como igreja, né? E os irmãos que estão aqui são muito preciosos, cada um aqui, né? O Felipe trabalha com a Diana, né? Então até isso Deus criou, né? Vocês estão tão próximos também, né? Então, assim, aqui são pessoas que a gente ama, que a gente confia, pessoas que fazem parte da nossa história, né? Todos vocês também. E eu creio que é um momento, um marco também para a nossa igreja aqui, né? É a primeira ordenação aqui do Forcida. E eu vejo isso como um presente de Deus, porque eles poderiam ter sido ordenados antes, lá no Brasil. Eles pastorearam durante 2 anos a igreja lá de Itaipava, né? E por algum motivo,
O motivo é esse, é que o Senhor guardou esse presente pra gente, para hoje, esse momento aqui, né? Então é a primeira ordenação, né, aqui da Four Seasons Church, e é um passo, né, que nós estamos dando na direção daquilo que o Senhor tem preparado, né? E tem aqui a Babi e o Breno, que são família de sangue também, né? Atenderam ao chamado. Quando eu falei para eles, né, mandei a mensagem lá, o Breno me respondeu na hora. Não, nem falei com a Babi, mas já está confirmado. Vamos lá. Obrigado por vocês estarem aqui, é uma bênção a gente estar recebendo vocês aqui. Amém. Eu queria ler o Salmo 126 e lembrar, né, de Ana, Gustavo, que esse é o Salmo do nosso ministério. E eu também estou muito emocionada por a gente poder fazer essa ordenação, né? Poder estarmos aqui nesse momento tão precioso. Eu me lembro do Gu, logo que ele chegou na igreja. Nós tínhamos uns jovens que se converteram ali perto do Rio Sul, do shopping Rio Sul, um lugar chamado Lauro Miller, onde tinha muitos drogaditos, muitos viciados, muitas mães sofridas. E se converteu um deles, e aí foi indo, e foi indo, e foi indo. E o Gu, eu me lembro que o Gu, todo culto, podia estar frio, calor, ele chegava com um casaco azul de capuz. Acho que era para ninguém ver a carinha dele, mas eu via. Eu ficava olhando, mas que menino. Era quietinho, né? Mas ele continuou indo. Na verdade, o irmão dele começou primeiro que ele, mas quem permaneceu foi ele. Às vezes a gente encontra pessoas que jogam os ursos na igreja e vai embora, né? Eu falo, jogou um urso. Então, hoje é assim, motivo de muita emoção e gratidão a Deus de ver que aquele menino que chegou, foi chegando, né? Cada domingo, foi chegando no culto, de uma maneira tão simples, tão menino mesmo, maneira de menino. E não dava para imaginar esse momento de hoje, aqui e agora. E um detalhe importante, me lembrei agora, a fidelidade a Deus, a submissão. Esses dois aqui sempre estiveram aliançados, submissos. Podiam discordar da gente alguma coisa ou não, mas sempre se colocaram. E esse é um dos grandes frutos para uma pessoa ter um ministério. A submissão às autoridades, o reconhecimento. E isso é um fruto maravilhoso que eles vão começar a trabalhar com muitas pessoas, já trabalham, e certamente vão colher frutos também. Deixa eu ver, então. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e clamando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, que eu quero passar para eles, né? Esse salmo é a nossa cara. E muitas vezes nós semeamos chorando.
com muitas lágrimas, mas muitas outras vezes viemos com os braços cheios de feixe. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Não é uma estrada fácil, é uma estrada árdua, às vezes penosa, mas não olhe para trás, continua semeando, ainda que seja chorando, clamando. Um dia vocês encherão os braços dos feixes que colherão através dessa semeadura, muitas vezes dolorosa. Mas através dessas semeaduras dolorosas e chorosas, muitas vezes, como o pastor disse, que dá vontade às vezes de desistir, nós voltamos sempre com riso, com gozo do Senhor, com alegria no Espírito. E sabe quando você faz uma coisa assim que você não sabe se vai dar certo e de repente fica pronto e fica bom e você fala: uau, eu que fiz, eu consegui. Então é a mesma coisa, é assim, poxa, a minha parte eu fiz, eu consegui continuar nessa caminhada. Então é isso que eu quero passar para vocês. Firme, forte e no Senhor sempre haverá vitória. Amém? Glória a Deus. Amém. Estenda suas mãos. Eu vou começar orando aqui, mas eu queria que todos orassem. Sintam à vontade, quem quiser vir aqui profetizar sobre a vida deles. Tá? Você também libera palavras aí sobre a vida deles. Quem sentir de Deus, quem quiser, vocês fiquem à vontade. Senhor, nós apresentamos aqui diante de Ti a vida do Gustavo, a vida da Diana, seus filhos, seus discípulos, que hoje são chamados, Senhor, chamados ao ministério, Senhor. Oh, aleluia. Hoje, Senhor, como igreja que nós consagramos eles a Ti, Senhor, ao ministério pastoral, Senhor. E que eles sejam seus vasos usados onde estiverem, Senhor. Derrama do Teu óleo fresco, Senhor, sobre a vida deles. Faça, Senhor, cair sobre eles, Senhor, o Teu óleo, Senhor. Oh, Pai, o óleo que escorre sobre a barba do sacerdote, Senhor. Vem hoje e faça escorrer sobre a vida deles, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, guia os passos, guia, Senhor, as palavras, Senhor. Oh, Pai, que através deles saiam palavras de cura, Senhor, palavras de renovo, Senhor, palavras de restauração, Senhor. Usa-os poderosamente, Senhor. Consagramos a vida deles hoje a Ti, Senhor. Pai, venha sobre eles toda a capacitação do alto, todo o poder do alto, todo o fortalecimento, Senhor, necessário. Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, possa ser tudo neles. Continua a Tua obra, Senhor, nós oramos por um óleo precioso. Todos os dons, Senhor, tens para eles, Senhor, nós cremos que estão sendo liberados ainda mais, unção, ainda mais visão, ainda mais entendimento espiritual, a expansão, Senhor, de toda revelação, Senhor, da Tua palavra. Oh Deus, uma clareza poderosa,
Sabemos que não estamos aqui cumprindo simplesmente uma agenda eclesiástica, Deus. Nós estamos aqui diante da Tua vontade, porque o Senhor tem nos capacitado, isso é uma verdade, Deus. E nós sabemos que esse casal, Deus, tem se derramado na Tua presença, meu Pai. Sabemos, Deus, que no nome da igreja profética, que fala sobre as 4 estações, e chega o momento certo, onde esse casal, de tanto ter se derramado, Deus, o Senhor se tornou reativo. Toda ação gera uma reação, e nós cremos que o Senhor hoje está levantando os Teus filhos para que venham marcar uma geração aqui no sul da Flórida, Deus. Nós cremos, meu Pai, na Tua unção, cremos na Tua manifestação, mas eu quero agora, Deus, em nome de Jesus, declarar sobre a vida dos Teus filhos, Deus, que haja a manifestação do Teu sangue, a manifestação da Tua vontade, da Tua soberania, a manifestação em que eles venham entender que muito mais do que simplesmente pastores, eles são filhos. Eles são crentes, cristãos, pequenos cristos na face da terra, andando, marcando uma geração, Deus. A palavra que eu tenho para eles nessa manhã, Romanos capítulo 5, versículo 20, na última frase diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, meu Pai. Que a Sua graça venha superabundar, e assim como o pastor muito bem pregou aqui, dizendo que se não houver o amor, Deus, de nada adianta, nada seremos, Deus. Deus, em nome de Jesus, que haja manifestação na adoração, no louvor, na palavra profética, na sabedoria, na teologia, na Bíblia, Deus, que eles possam surfar diante da Sua palavra, que eles possam, Deus, em nome de Jesus, como diz a Sua palavra, Deus, serem bênçãos e marcar uma geração, para que essa geração venha a ser marcada com o Teu selo, Deus. A marca do pecado não será maior do que a marca da promessa. E nós reconhecemos os Teus filhos com essa autoridade, com esse cajado pastoral. E que em nome de Jesus, meu Pai, nesse dia seja marcado onde esse casal, essa família sacerdotal será usada, mas para glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estava aqui, Deus falou, o Espírito Santo falando algo muito importante ao meu coração. Acho que eu e Mateus já falamos várias vezes por isso, o quanto nós relutamos para aceitar o nosso chamado por ser filhos de pastores. E eu já comentei várias vezes que 90% dos nossos amigos de infância, filhos de pastores, se desviaram porque não aguentaram ver o que os pais passavam, né? Então, assim, como pode doar a vida para uma pessoa e na primeira oportunidade, né? Nós perdemos a pessoa e viram as costas, mas também tem a parte muito positiva, né? E eu demorei muito, mesmo uma briga muito grande para eu aceitar o chamado do sim, por conta dos traumas de infância que eu tinha por ser filho de um pastor. E a mesma oração que eu fiz pelos meus filhos, pelo Marcos e pelo Felipe, que a história deles fosse diferente da minha, que eles fossem apaixonados por Cristo, e hoje eles são. Aleluia. E eu gostaria de ter a liberdade de orar pelos filhos, pelas filhas, para que Deus guarde o coração delas. E que a mesma unção que está sobre os pais já inicie sobre as meninas, e que o Senhor, a gente sabe que os ataques principais, né, vêm primeiro nos nossos filhos, então que elas possam ser guardadas. Sou apaixonada por elas, né? Sou apaixonada por jovens, sou suspeita em falar, mas que elas não passem pelo mesmo processo que a gente passou, pelo contrário, que elas abracem o ministério enquanto família. Deus, aqui está. Senhor, aqui está, Senhor, essas duas meninas, ó Pai, esta família abençoada, ó Pai. Senhor, com a autoridade da Tua palavra, Senhor, eu te peço, guarda o coração dessas meninas, ó Pai. Que assim como o Senhor tem guardado o coração do Felipe e do Marcos, que são apaixonados por Ti, ó Pai, que assim seja, Senhor, com estas meninas. Eu sei, Senhor, que elas têm algo que foi dado por Ti. Todos nós temos um dom e elas têm o dom que não necessariamente precisam ser idênticos dos pais, mas usa, Senhor, essa família. Cobre, Senhor, com o Teu sangue. Toda palavra contrária, toda palavra maldita,
fazer conhecido o teu nome, fazer para que seja glorificado e conhecido o teu nome, porque é para isso que o Senhor nos tem chamado, é para isso que o Senhor tem os chamado, Pai, para fazer conhecido e reconhecido o grandioso nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa usá-los cada vez mais, assim como já tem usado, Pai. Em todas as coisas, fortaleça, Senhor, abra portas, rompa, Senhor, os desafios. Sabemos que o inimigo muitas vezes se levanta, mas com certeza, Pai, nós declaramos que ele se levanta para cair, ó Deus, porque maior é o que está em nós, maior é o que está no Gustavo, na Diana, Senhor, do que o que está no mundo. Então, Senhor, porção dobrada, perseverança e força na vida deles, nessa nova etapa que se inicia hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por fazer parte desse momento. Estamos aqui, ó Deus, honrando a vida do orgulho da Diana, com algo que ele já representa diante do teu altar. O trabalho que ele já tem feito, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eles estão dispostos a te servir. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque a gente pode ver obediência na vida deles. Obrigada, Senhor, porque podemos realmente ver Jesus Cristo através da vida deles. Obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo. E eu te peço, ó Deus, um derramar sobrenatural sobre nós. Senhor, amém. Mais, Senhor, mais, ainda mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais. Muito mais, Senhor, muito mais do que eles imaginaram, Senhor, muito mais, Senhor, muito mais. Enche a vida deles, Pai. Enche a vida da Valentina, Senhor, enche a vida da Vitória, Senhor. Esteja com eles aonde eles passarem, Senhor. Que o teu bom perfume seja exalado por onde quer que eles andarem, meu Deus. Abençoa, Senhor, abençoa essa família em nome de Jesus. Lembro agora de Moisés, que ele fala para Deus: Deus, se você conhece meu nome, Deus responde: eu conheço. Deus, se você conhece meu nome, não deixe sua presença faltar quando a gente caminhando no céu. Deus responde: Moisés, eu conheço o teu nome. Pai, como Moisés, que essa família, Pai, quando eles estivessem, Pai, que sempre estão procurando intimidade contigo, Pai. Que sempre, como Moisés, querem conhecer mais do Senhor. Que eles possam resplandecer tua face, na face deles, Pai. Para que eles, Pai, tenham esse desafio de fazer tua obra, Deus. Amém. Cuida deles, Pai. Amém, Senhor. Não deixe nenhum artimanha do inimigo prevalecer. Em nome de Jesus. Essa é a tua igreja, Pai. Aleluia. Te peço por essa família, Pai, por esse ministério. Amém. Por cada coisa que você já planejou para eles, Pai. Desde a fundação da terra, Deus amado. Amém. Você é fiel. Obrigado por esse privilégio aqui de nós. De experimentar do Espírito
Santo, e ver a obra que você começou nessa família, Pai. Que você vai completar. Amém. Te amamos, Deus amado, porque você é lindo, é fiel, maravilhoso. Oh, Pai amado. Obrigado por nos permitir te servir, que somos nada. Obrigado por essa família que você levantou hoje para avançar o teu reino, Deus amado. Te amamos, te agradecemos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Felipe, se quiser orar aqui também. Marinha, se estiver acompanhando. Siléria também, se quiser. Senhor Jesus, ó Pai, nós vemos aqui diante da Tua presença, Senhor. Nós vemos te pedir, Deus, a sabedoria dos céus, ó Pai, Senhor. Sabedoria, Lord. Wisdom, Lord. We pray for wisdom over their lives. We pray for wisdom over their ministry, Lord. Jesus, que o Senhor possa levantar um exército para ser guiado por eles, Jesus. Eu vejo, eu não sei se é um ministério de casais ou um ministério de jovens, mas eu vejo multidões vindo pela vida de vocês, pelo pastorear de vocês. Então nessa manhã nós pedimos por sabedoria dos céus, nós pedimos por wisdom, eu não sei por que eu estou falando em inglês, mas eu vejo wisdom bem claro assim escrito sobre vocês. O Senhor está trazendo sabedoria dos céus sobre a vida e sobre a família de vocês. Eu gostaria de deixar sobre vocês, sobre essa família, Josué 1:9. Sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. O Senhor vai à frente. Ele já foi por vocês. O favor do Senhor já está sobre vocês, sobre a família de vocês. Em nome de Jesus. Rapidamente, eu gostaria de liberar uma unção sobre vocês. Nós já profetizamos uma unção profética, mas nós liberamos uma unção para guiar os jovens dessa nação. Como cidadã americana, eu libero uma autoridade sobre essa nação, sobre vocês dois. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que vocês possam andar somente no caminho deles, guiando a sua família. Obrigada, Jesus. Unge eles, Deus, da cabeça aos pés. Eles, a família, Jesus. Eu estou vendo o Espírito Santo mover em vocês como um círculo, uma onda de círculos, uma luz sobre vocês. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos por essa autoridade, por essa consagração, por essa unção. Obrigada, Jesus. Nós louvamos o teu nome, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, esse dia que o Senhor marcou na agenda do céu, que é o dia que o Senhor vai descer o óleo, testificando, confirmando aquilo que os seus filhos já têm feito, nesse marco, nesse divisor de águas na vida dessa família, que venha sobre eles, Pai, o extraordinário de Deus, a capacitação do alto, para eles se moverem não segundo a força de seu braço natural, mas segundo a força do braço de Deus. A capacitação espiritual, emocional, os recursos financeiros, a provisão para que não lhes falte nada, nem coisa grande, nem coisa pequena, para que tudo aquilo que eles colocarem como projeto do reino de Deus venha se cumprir, para que todas as necessidades deles venham ser supridas, para que os sonhos sejam realizados dessa família, Pai. Todas as portas de bênçãos nós declaramos que sejam abertas e desatadas agora, a partir dessa unção, a partir desse novo tempo, desse novo ciclo, porque eles têm dito sim, para essa obra, Pai, que poucos dizem sim. Eles têm se disposto a te servir, no mundo onde as pessoas estão servindo a si mesmos, no mundo egoísta,
egoísta, egocêntrico, onde as pessoas vivem para o seu bel prazer. Eles têm renunciado a si mesmo, tomado a sua cruz e te seguido, Jesus. Eles têm te obedecido, eles têm sido fiéis à tua palavra, fiéis aos princípios, fiéis à aliança com a sua liderança, fiéis ao chamado. O Senhor tem alinhado o coração deles para que eles venham fazer essa obra para a glória do teu nome, não para a glória do nome deles. Por isso os honra, Senhor, os honra, que venham desatar de honra nesse novo tempo, que venham desatar de uma colheita extraordinária de milagres, conquistas sobre a vida das filhas. Eu declaro em nome de Jesus portas abertas sobre elas. Elas viverão em nome de Jesus sinais e maravilhas de que elas são bem-aventuradas, de que elas são filhas de uma promessa que já está se cumprindo. E nenhum engano das trevas que tentar colocar mentira na mente delas e no coração, nenhum engano venha prevalecer, mas somente o regozijo do Senhor. Que elas venham ter com seus próprios olhos a restituição de Deus, a colheita de Deus, a restauração de Deus, a bonança do Pai. Que elas experimentem, Pai, aquilo que o mundo não tem para dar, e que ainda que hajam guerras e lutas, elas possam dizer: já valeu a pena, eu permaneço aliançada com os meus projetos do reino de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, porque Deus é conosco, porque eu sou bem-aventurada, porque eu também recebo do alto a colheita, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor está derramando sobre a família, sobre os pais, vai se estender sobre elas, Pai. Sabedoria, graça, santidade, unção, permanência, autoridade para elas serem luz na faculdade, no trabalho, onde elas forem. Não será um fardo, não será um peso, não haverá medo, haverá paz, haverá alegria, haverá prazer em andar na presença de Deus. E elas vão testificar e mostrar para todos que há diferença para aquele que serve e para aquele que não serve ao Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Estamos aqui na reta final. Queria que todos que puderem estendam as mãos. O presbitério se reuniu, a igreja se reuniu. Nós impomos as mãos e declaramos que vocês são pastores separados. Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora pode olhar aí já suas ovelhas. Semana que vem eu já não estou aqui. Amém. Desculpem o tempo, pessoal, mas ó, não se preocupe, você não vai precisar ficar em fila de lugar nenhum para comer. A gente vai ter almoço para todo mundo. Glória a Deus. A gente vai lá. Já tá, quem quiser sentar, fica à vontade. Já tá terminando. Amém. Gente, não é todo dia que a gente tem um buima de hora para, né? Isso aqui é só uma lembrancinha. Glória a Deus. Possa ter uma semana abençoada na tua presença. Te damos graças mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado. Continue fazendo em nós, continue agindo, trabalhando. Continue, Senhor, trabalhando em nós. Amém. Te damos graças pelo alimento. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que puderem ajudar no celular, a gente vai fazer uma sessão de fotos. Vamos tirar mais fotos aqui, ó. Você tem que ser bom de foto, você não foto de Vou tirar as cadeiras aqui. Não, deixa de
Mateus, se desse para aparecer o Four Seasons ia ser legal, né? Se vocês se aceitarem.